Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com muita alegria, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria, por isso, de convidá-los a juntos orarmos ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos sustento para a nossa fé. Nos guie, Senhor, ao estudarmos a Tua Palavra através do Teu Santo Espírito, para que tenhamos a plena compreensão da mensagem e do recado que Tu tens para nós, para que possamos cumprir com nossa missão, conduzido por Ti e pelo Teu Santo Espírito. Nós Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Hoje a lição 5 desse trimestre, trabalhando com o tema principal, mais tristezas para o profeta. O verso principal, Jeremias capítulo 20, o verso 7. Eu preferi abrir a Bíblia Sagrada, que eu tenho em minhas mãos, que é a João Ferreira de Almeida, versão revisada, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Esse mesmo verso é lido da seguinte maneira: seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim. Isso é o que está escrito em Jeremias capítulo 20, o verso 7. Diferente da uma entonação mais espiritual do que o contexto de atribuir a palavra engano a Deus, como se Deus nos enganasse. Não soa bem essa tradução usada aqui, Senhor, tu me enganaste. Não tem dúvida que o profeta estava em debilidade, estava em fraqueza, mas seria bastante extremo usar essa palavra, essa forma de acusação. A sedução, nesse caso, é uma forma de convencimento. Deus usou alguma forma para que ele sentisse prazer em fazer o que fez. No fundo, ele sentiu mal por tudo que ele ia passar ali. Porque por mais que ele imaginasse o sofrimento que Deus tinha avisado para ele que ele ia ter, ele não conseguia imaginar na sua essência. E de forma amarga, ele reclamaria muito forte ao Senhor. Mas jamais acusar a Deus de qualquer coisa. Principalmente de engano, que é uma coisa típica de Satanás. E jamais de Deus. Veremos durante o estudo dessa semana que o profeta entristeceu-se muito. E a sua tristeza o levou a cometer grandes vacilos na sua fé, fazendo afirmações e declarações totalmente desnecessárias para um verdadeiro servo de Deus. Com certeza, tudo de errado que esse homem fez, ele se arrependeu de todas as declarações, de todas as afirmações errôneas, frutos do momento gravíssimo de crise que ele passou. Não tenho dúvida alguma que esse indivíduo desceu à sepultura com a salvação garantida. Mas eu gostaria de observar um detalhe interessante que 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 afirma que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui nós vimos que Paulo tinha essa consciência, se amadureceu com as provas. Aquele que no começo disse que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque o pecado habita em mim.
Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O homem que disse isso no começo, semelhante ao que o profeta Jeremias, durante essa semana nós analisaremos, que ele também falou, e foi mais fundo ainda. Paulo, com o sofrimento, amadureceu a ponto de dizer que já não sou eu mais quem vive. Combati o bom combate, guardei a carreira, a fé, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O amadurecimento de Jeremias provavelmente esteja revelado em parte do seu livro que foi destruído, que foi retirado da Bíblia Sagrada, como outros 20, 22 livros citados dentro da própria Bíblia que não está dentro da Bíblia. Aí no Google Drive do meu canal, se você acessar, você verá essa relação de 12 livros, dentre eles mensagens do próprio profeta Jeremias. Mensagens que foram escritas por ele mesmo e foram destruídas. Mas, com certeza absoluta, sem sombra ou margem de variação, esse homem, com todos os seus defeitos, conseguiu cumprir com a sua missão e com êxito. Segundo tema, sacerdotes e profetas ímpios. Isso aqui é um problema sério. Sempre foi um problema seríssimo na história do povo de Deus. Se observarmos Jeremias capítulo 23, verso 14, 15, o capítulo 5, do verso 26 ao 31, dentre os muitos pecados que agravaram a conduta do reino de Judá, do povo de Deus naqueles dias, alguns foram citados nesses textos, como mundanismo, sodomismo, adultério, extorsões, julgamentos tendenciosos, exploração aos pobres, órfãos e viúvas, etc. Todos dignos de destruição, porque contaminaram com isso toda a terra. Não importa se a referência aqui era toda a terra de Judá e se era todo o planeta Terra. O fato é que pecados, entre aspas, bem-sucedidos, deixa essa impressão de impunidade. E é nisso que se inspira as leis injustas desse mundo. É de deixar essa impressão maldita de impunidade. É por isso que talvez muitos não querem se aprofundar no rigor da lei, justamente por causa dessa impressão de impunidade que sempre impera, por causa de pessoas corruptas, homens corruptos, que não tem só lá nos governos no mundo inteiro, mas tem também dentro das igrejas do mundo inteiro. Pessoas que o corpo delas estão dentro da igreja, mas o coração delas está no mundo, nunca saiu do mundo. Por isso são pessoas imundas. E esse tipo de pessoas, o tempo todo, está trazendo más influências para a igreja. Eu pergunto, é melhor estar assim ou não está? Se a igreja fosse olhada como uma mentira que Satanás pregou, que é um céu, que é uma mentira, de forma alguma poderia estar essas pessoas ali dentro. Mas quando olhamos para a igreja como uma UTI, muito melhor estar ali do que em qualquer lugar, mesmo desse jeito. Sabe por quê? Porque ali ela vai encontrar quem está melhor do que ela para auxiliá-la. E principalmente o médico dos médicos para curá-la. Nunca é tarde. Para quem sabe até o milagre do morno se tornar quente, ou do frio vir a se tornar quente, esse milagre pode acontecer a qualquer momento. Basta estar no lugar certo, na hora certa. Agora, se Jesus voltar, ou se essa pessoa morrer, nessa condição, com o coração lá na margaça, o corpo só dentro da igreja, a igreja não salva ninguém, nunca salvou, e nem vai salvar. Vai morrer perdido. Se o governante, corrupto, desonesto, que ele tem consciência da sua desonestidade, da sua corrupção, morrer nessa condição, também se perderá. Sabe, amados, é gravíssimo essa história de líderes religiosos, representados aqui por sacerdotes e profetas,
serem ímpios. E pior ainda, quando esses indivíduos resolvem se meter com a política. Aí acaba de apodrecer tudo. Acaba de zangar tudo. Azeda o doce por completo. Em todos os lugares do mundo, com honestidade, com trabalho, com profissionalismo, podem ter cristãos, mas jamais misture religião com política. Isso é antibíblico. Não queira trazer para a igreja política, politicagem. Não queira influenciar a igreja com esse tipo de conduta, que isso é corrupção, isso é pudriqueira. As pessoas não podem estar dentro da igreja, nem envolvido com a política secular, está metido com políticas seculares dentro da igreja, tem que cumprir seu voto, sua obrigação, sem problema nenhum, pode trabalhar lá fora, não tem problema, tá lá, tem cargos públicos, não tem problema nenhum. O problema é querer ser hipócrita. O problema é querer misturar Estado, igreja, religião e política. Na Bíblia isso é chamado de besta. Não funciona. Faça o trabalho lá e aqui dentro da igreja e aqui dentro da igreja. Você é cristão em qualquer lugar que você esteja. E isso sem falar que essa natureza é a mais típica de contaminação interna da igreja, e as pessoas quererem continuar na igreja por causa de cargos, brigarem por causa de cargos, querer sempre estar dominando. Posições. Lembra do filho de Zebedeu, Tiago e João? Lá em Marcos capítulo 10, do verso 35 a 45. Estava preocupado com a posição que ia ter. Se um podia sentar à direita e outro à esquerda. Os outros 10 apóstolos ficaram aborrecidos com aquilo. E Jesus falou bem claro para eles que não cabe a ele, não compete a ele, aquele que ainda não tinha recebido o batismo de fogo, que ele ia receber, porque ele perguntou, Jesus respondeu para eles com a pergunta: vocês por acaso podem beber o cálice que eu bebo? Vocês por acaso podem receber o batismo que eu recebo? E eles responderam que sim, podemos. Mas qual batismo que ele tinha recebido já? O da água e o do Espírito Santo. Mas o do fogo, aquele fogo que o profeta Jeremias agora mesmo vai comentar aqui também, o fogo nos ossos, esse ele ainda não tinha recebido. Aquele que a gente não aguenta segurar conosco a verdade, tem que mostrar, tem que expor, tem que cumprir com a missão. Paulo foi apedrejado naquela ocasião e ele ressuscitou, em vez dele ir embora, abriu o gás para nunca mais voltar naquilo e voltou para dentro e foi pregar de novo. Porque ele tinha o foco, ele tinha o fogo nos ossos, o fogo do Espírito. Jesus respondeu com a pergunta, eles responderam afirmativamente, aí Jesus confirmou, de fato vocês vão passar por tudo isso, vai tomar o cálice que eu tomo, vocês serão batizados com o batismo que eu vou ser batizado, mas não são vocês que determinam a missão de vocês. Quem determina a missão é Deus. Ele, glorificado, faria parte desse conteúdo, evidentemente de seleção, mas ali, como missionário, a cumprir a missão do amor de Deus, de se dar por nós, de morrer por nós, ele não era quem selecionava essa missão. Essa condição de posições dentro da igreja, no mundo e no céu, no reino de Deus. Sempre foi prerrogativa divina isso e continuará sendo eternamente. Cristo, ao ser ressuscitado, receberia essa atribuição, que tudo que é do Pai é meu e Ele me deu. E todo mundo, todos os vitoriosos sentarão à direita dele, à esquerda dele, estarão no reino de Deus, na mesa com ele, e cumprindo com missões selecionadas por ele. Mas sacerdotes e profetas ímpios, pessoa que sabe o que é certo e está fazendo o que é errado, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 e 12, diz que a esse será enviada a operação do erro, para eles dar crédito na mentira e pagarem o preço por crerem na mentira da vida que eles mesmos criaram para eles. Não foi isso que aconteceu com o faraó contemporâneo de Moisés? Ele já não tinha mais o Espírito Santo e foi condenado a coração duro por causa da operação do erro.
Profetas e sacerdotes, sacerdotes e profetas ímpios, cristãos ímpios, serão da mesma forma condenados a receber a operação do erro. Lá no decreto dominical no futuro, o que você acha que vai acontecer? Por que essas pessoas receberão a operação do erro? Porque segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, um pouquinho para trás, está dizendo, será revelado um iníquo, a quem o Senhor desfará pelo resplendor da tua vida, pelo assopro de sua boca. Observou isso? Lembra que o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio? Que ele falou em João 8,44? Homicídio e mentira está lado a lado. Você quer acreditar na mentira que você criou? É na fantasia religiosa que você criou para a sua vida inteira? Você acha que é o bam, que é o que pode escolher as coisas e fazer tudo e determinar tudo? Posições, cargos, situações, quem prega, quem não prega dentro da igreja? Você quer impedir as pessoas de fazer a obra de Deus? Quem está impedindo a Deus de cumprir com a sua missão? E você vai pagar por isso. Se você não se arrepender de querer se posicionar no lugar de Deus, ao escolher quem vai ser salvo, quem não vai, quem vai pregar, quem não vai, quem vai ter o cargo X, quem vai ter o cargo Y, você acha que pode escolher isso? Seja você oficial, seja você membro, seja você ministro. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Essas são características de pessoas ímpias e não de pessoas cristãs. A pessoa devidamente convertida, ele tem o fogo do Espírito, ele tem o foco da missão. Ele observa ao longe no horizonte, ele tem um norte. Ele sabe, lá está a minha missão, eu vou cumprir com a minha missão. Ele pode ser rejeitado, ele pode ser maltratado, ele nada vai impedir dele chegar lá, porque ele tem Cristo como o seu sustento. Ele tem Deus como seu sustento. E ele vai cumprir com a missão. E o que ele não der conta de cumprir, ele estando na direção do foco, a graça de Cristo vai completar para ele. Jeremias no tronco. Está aqui. Uma represália terrível, dentre as muitas que ele passou. E se observarmos Jeremias capítulo 20, de 1 a 6, nós vamos ver que Pazur, filho de Imer, Pazur era superintendente do templo. E Imer era sacerdote do templo. Olha bem, que tipo de pessoas, liderança religiosa, a liderança máxima, estava conduzindo essa represária ao profeta Jeremias, ao servo do Altíssimo, agressão física, colocando ele no tronco para judiar com ele. Essas retaliações brutais para tentar impedir a missão do servo de Deus, do profeta. Por que disso? Porque a verdade revelada na palavra incomoda, não incomoda? Só porque você não sabia que existia isso na Bíblia? Que Deus já tinha escrito isso na Bíblia? Isso incomoda demais. É desconfortante. A hora que descobrimos que o que entendemos de Bíblia é só a história que a vovó Carochinha contou. Muito pouca coisa além das histórias de Carochinha é que foi aproveitada. Mas quando vimos a Bíblia na sua essência, quando percebemos o cristianismo na sua essência, que é amor, que é sacrifício, que é negar a si próprio, tomar a cruz e seguir, com toda a essência da palavra de Deus, com toda a autenticidade dos detalhes revelados nas Sagradas Escrituras, meus amados, isso te sai da zona de conforto, isso perturba. Aí é uma forma de retaliação. Quem prega a verdade de forma autêntica, não, ele começa a julgar. Ele está pregando isso, ele está pregando aquilo, são formas de pregações anticristãs. Começa a fazer julgamento negativo, está pregando nova era, está pregando não sei o quê. O que adianta isso? Cada um, por si só, se mostra ao mundo se é ou não é um seguidor. Não importa se ele tem 20, 30, 40 anos de serviço na causa.
O que importa é que com amor ele serve, ele prega, ele procura evangelizar e procura trazer almas aos pés de Cristo. Por quê? Porque o fogo está nos seus ossos. Ele foi batizado do fogo do Espírito Santo, do entusiasmo. Ele não consegue guardar só para ele a verdade. Não importa se ele vai ser rejeitado, se ele não vai ser rejeitado. Ele não importa se ele vai ter cargo, se ele não vai ter cargo. Ele não importa com nada. O que lhe importa é de agradar a Deus e de servir a Deus e acudir o semelhante nas suas dificuldades. O amor é a base da sua vida. Não tem zona de desconforto para ele. Tanto faz ele estar entre os ricos ou entre os pobres. Ele será amado, ele será querido da mesma forma. Porque Jesus é com ele. Porque Deus é com ele. Não importa se ele vai para o tronco. Não importa se ele vai ser retalhado de qualquer maneira, se ele vai ser rejeitado. De todo jeito, ele vai servir. Do que ele puder servir e fazer, ele vai fazer. Porque assim é aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Um fogo em seus ossos, quarto tema. Se nós observarmos o que Jeremias diz no capítulo 20, do verso 7 ao 14, meus amados, que coisa tremenda isso aqui. Esse assunto é tão sério que Jeremias estava falando aqui praticamente de forma aberta do batismo do fogo, daquele que eu citei lá de Marcos, capítulo 10, agora mesmo, que Jesus respondeu para os discípulos com uma pergunta: vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? Vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar? E eles responderam que sim, de fato poderia, e eles iam passar por isso. Mas esse fogo é o fogo que não importa se fomos retalhados, se fomos rejeitados, não importa. Nós teremos o mesmo entusiasmo, sem mancha alguma, de servir em espírito e em verdade. Aqui, esse fogo do espírito precisa ser colocado para fora, sabe por quê? Senão ele explode, senão a gente explode. Não tem como guardar. Se você batizou na água, você batizou no Espírito Santo, converteu, e você entendeu a causa do Mestre, e não evangelizar as pessoas, não entender o que é salvação. Se você entender o que é salvação, você vai pôr isso para fora. Você não vai guardar só para si. Não tem como, senão explode, pega fogo. E aí quanto mais você coloca, mais você vai ser rejeitado. Mas muitos aceitarão, muitos se converterão. E esses são os escolhidos, ainda que eles sejam minoria. É verdade que todos são chamados e poucos os escolhidos. Mas o propósito da sua missão, da minha missão, é alcançar os escolhidos de Deus, que na sua onisciência ele sabe quem é. Nós não podemos negligenciar a nossa obra, para não deixar que se perca algum escolhido. Ai de quem deixar se perder um escolhido, por falta de cumprimento da sua missão. Ai de quem exigir ou deixar com que Deus tenha que usar pedras para falar, ou jumenta, igual foi nos casos de Balaão. Preste atenção, meus irmãos. A sua missão não pode ser substituída nem por jumento, nem por pedra. É você que tem que fazer. Do contrário, nós estamos agindo como tais. É tanta evidência revelada, tanta rejeição crescente, violência nacional contra o profeta Jeremias, torturas, humanamente emoções trituradas pela maldade de seu próprio povo, gerando um lamento desesperado e depressivo em forma de desabafo. Só Deus para retomar o controle da vida daquele profeta por tudo que ele passou ali nos seus dias, em seu ministério. Se não falasse, ele explodiria. Essa é a sensação do fogo nos ossos. E falando, foi torturado e foi humilhado. Quando soltaram ele do tronco, ele não aguentou e continuou falando da mesma forma, profetizando o que tinha que acontecer, o que iria acontecer. E quanto mais ele sofria, na hora que ele caía a ficha, ele estava passando e percebeu que só tinha coisa dando errado em volta dele. Ele entrou no estado depressivo e revelou uma imaturidade espiritual grande naquele momento. Como o próprio Paulo diz, que maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, porque o mal que eu não quero fazer eu faço. Então, de formas distintas, cada um revelou a sua fraqueza. Mas um dia Paulo disse que foi vitorioso. Como eu tenho certeza que Jeremias também foi vitorioso. Não tenho dúvida disso. Infelizmente está faltando trechos do livro dele, na Sagrada Escritura. Como tem uma relação de mais de 20 livros citados dentro da Bíblia, que não está na Bíblia. É por isso mesmo, e principalmente por isso, que nós não podemos vincular o nosso conhecimento ou o nosso evangelismo em cima só do Antigo ou só do Novo Testamento, porque os dois se completam, principalmente por causa dessas lacunas que faltam daqui e dali. Então outros contextos cobrem esses que faltaram. E a Bíblia, com tudo que já sofreu de ataque na sua história, ela consegue se tornar ainda autêntica, perfeita e objetiva para o complemento da mensagem de qualquer um que use essa palavra como fonte de vida, fonte de evangelho, fonte de pregação, fonte de verdade e de fé, como regra de fé para o cristianismo. Maldito o dia em que nasci. Quinto tema. Aqui é o ápice da crise do profeta, onde ele mergulhou fundo no seu sofrimento e abriu desabafos tremendos. Ao analisar Jeremias capítulo 20, versos 14 ao 18, nós vamos ver que o profeta perdeu o controle e expôs a razão de sua existência como um verdadeiro terror. A fragilidade humana que não suportou o ministério da dor sem vacilar na sua fé. Seguramente, ele se arrependeu de tudo isso. Então a recompensa estava garantida. Quem poderia contestar a hipótese de que o profeta Jeremias, com certeza, não ressuscitou entre aqueles de Mateus 27, 51 a 53? Meus amados, o que esse profeta sofreu tipificou o sofrimento de Cristo no Getsêmani, até o Getsêmani e no Calvário. Mesmo ele tendo cometido as fraquezas e essa imaturidade de reclamar da forma que ele reclamou, de espraguejar da forma que ele espraguejou, coitado, de tanto sufoco e fraqueza, mas eu não tenho dúvida que com todo o contexto do que tem do livro de Jeremias é suficiente para entender que ele morreu de forma madura e cumpriu sua missão. Mas infelizmente, nesse ponto da crise, ele vacilou. E quantos que não vacilam no dia a dia? Isso aqui é que mostra a beleza do amor de Deus por nós, por saber que nós somos mortais, que nós somos débeis, que nós podemos cair na mesma hora que estamos de pé, forte, como estava o profeta. Entra no vacilo desse, atrapalhando naquele momento a causa, quem sabe alguém que escutou aquilo ali, mas ele não deixou de servir, ele não deixou de amar a Deus, ele não deixou de cumprir com a sua missão. Enquanto tinha o reino de Judá, pessoas para liderar, estava ali o profeta que cumpriu a sua missão até o fim. Quando o último rei, Zedequias, caiu, como vimos na gravação da lição número 1, que está aí no meu canal, e ele foi conduzido por Nabucodonosor até Godolias, um governador colocado por ele, para que protegesse o profeta. Deus o tempo todo cuidou dele. Só então, depois de Godolias ser morto por aquele tal de Ismael, que não era favorável ao domínio babilônico, e como Jeremias era, por orientação divina, matou Godolias e acabou sendo Jeremias pressionado a descer para o Egito. E como o Egito era o antigo aliado de Judá, e contrário ao domínio babilônico também, alguns estudiosos dizem que Jeremias, que nós sabemos que ele morreu lá, mas alguns estudiosos comentam que ele morreu apedrejado lá no Egito. E não, indiferente à forma que foi a morte de Jeremias, não dá para duvidar disso, realmente, pelo ambiente que ele foi viver. Mas olha que a situação foi tão grave para ele em Judá, que viver no Egito teria sido melhor, teria sido uma escolha melhor.
E no mesmo ano, então, que Jerusalém foi destruída, que houve a terceira deportação, que o templo foi destruído, foi esse o ano também em que o profeta Jeremias teria morrido também, que foi o ano 586 a.C. Sexto tema, planos contra o profeta. Em Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 23, nós tiraremos algumas lições interessantes aqui. Se observarmos do verso 18 ao 23, encontraremos o que justifica o tema, planos contra o profeta, que acabou fazendo o profeta, no seu desabafo de sua fraqueza, se parecer com o profeta Jonas, desejando o mal de seus torturadores. Realmente, o verso 23, especialmente, mostra o profeta desejando o mal daqueles que o torturavam. É um perfil imaturo de quem deixou que a raiva tomasse conta e perdeu os limites, porque toda obra de Deus e toda a missão que temos tem que ser arregimentada sob amor. E o amor é que deve governar, que deve guiar as nossas vidas. Tudo deve ser feito com amor. Entender que o mortal, quando ele se torna mal, está fazendo mal para alguém, ele está dominado pela doença do pecado, que como um câncer está comendo toda a estrutura de vida daquele coitado pecador. E a nossa fraqueza não pode explodir em vingança, em maldades. Mas a lição bonita que eu vejo aqui entre o verso 1 e o verso 10, especialmente, quando ele chama o profeta e diz: vem cá, Jeremias, bora lá na casa do oleiro, você vê como é que ele trabalha. Vamos lá, observe um pouco o trabalho dele, e aí nós vamos bater um papinho. E o profeta Jeremias vai lá na casa do oleiro. Chega lá, ele observa o jeito do cara trabalhar, pegar aquele barro mole, colocar na roda e moldando. E Deus fala para ele: tá vendo? Do mesmo jeito que esse camarada está moldando esse barro aí, se vocês permitirem, eu moldarei vocês. Se o meu povo permitir, eu moldarei. Não tem barro duro, não tem pedra que eu não amoleça e faça um barro mole e faça um vaso bonito para colocar no meu templo. Trocando em miúdo, toda a profecia é condicional. Tudo que está profetizado de ruim contra vocês, eu posso reverter isso, caso vocês aceitem eu moldar vocês. Porque eu sou o doador da vida, eu sei o que é melhor para vocês. Meus amados, será que estamos dispostos, de fato, a deixar Ele nos moldar? Para evitar que tantos males que precisamos enfrentar neste mundo para ser moldado na marra possa acontecer conosco? Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Podemos evitar muita dor de cabeça, muito sofrimento, se simplesmente, por amor, aceitarmos ser um barro mole nas mãos do oleiro divino, que nos moldará e nos transformará para a honra e a glória de Deus. E a glória dele é nos ver salvos e viver na eternidade. Para finalizar, sétimo tema, a operação do erro. Se observarmos Jeremias, capítulo 18, no verso 12, olha o que diz: o Senhor disse que já sabia que eles não ouviriam suas advertências e apelos, mas que continuariam a andar segundo a dureza do seu coração maligno. Quando as pessoas mergulham, insistem, como insistiu o faraó contemporâneo de Moisés, aí Deus manda 10 pragas, e uma após a outra, cada uma após a outra, o coração mais duro ainda. Porque Deus endureceu o coração dele. Mas endureceu por quê? Porque ele já tinha perdido o Espírito Santo. Ele já tinha perdido a razão, o senso da eternidade, o senso da lógica, o senso da divindade de Deus. Já tinha abrido mão disso tudo.
Já tinha quase 400 anos que o povo de Deus estava servindo no Egito. Ao invés dele maneirar, dele libertar o povo, facilitar as coisas para o povo, toda aquela população egípcia ali estava dividida em dois grandes grupos. Faraó era egípcio. Anrão, pai de Moisés, era egípcio, pai de sangue. Joquebede, a mãe dele, era egípcia. Araão era egípcio. Todo o povo que ali estava, com raríssimas exceções, eram egípcios, nascidos ali no Egito. Só tinha religião judaica, mas eram egípcios, eram conterrâneos. E como um conterrâneo pode sacrificar outro, maltratar outro dessa forma? E foi o que o Faraó fez. Já tinha quase 400 anos de servidão. O Faraó, irmão de Moisés de criação, ao morrer, o velho Faraó, ele assumiu o trono e oprimiu o povo. Mais ainda. E quantas vezes o Espírito de Deus não avisou? E ele foi praticando esse genocídio. E chegou a tal ponto que Moisés já tinha 40 anos que estava lá em Midian. Deus aparece na sarça ardente e pede ele para voltar e libertar o povo. E avisou que ia endurecer o coração de Faraó. Mas ele ia endurecer o coração não é de uma pessoa normal, de uma pessoa que não tinha mais o Espírito Santo, que já tinha extrapolado todos os limites da razão. E você? Não está extrapolando o limite da razão? Ao rejeitar o chamado de Deus, ao rejeitar a missão, ao interpelar a obra de Deus, ao atrasar a obra de Deus, porque você não quer evangelizar e não quer deixar ninguém evangelizar? Com essa conduta diabólica de querer ser dono de igreja, e o dono de igreja, que eu saiba, está no céu, de querer ficar impondo regras goela abaixo nos seguidores. Aí as pessoas entram pela porta da frente e saem pela porta do fundo. Meus amados, todos os que insistirem em desviar o foco da missão do ID, que é pregar, batizar, ensinar tudo o que ele nos ensinou, um dia serão acometidos, surpreendidos pela operação do erro. Para dar crédito à mentira e serem fatalizados pela mentira, pela fantasia religiosa e de vida que ele criou para si próprio. E aí ele mergulha no precipício, que é um pesadelo sem fim. Que Deus abençoe a mim e a você, que possamos ter o fogo do Espírito Santo em nós, em nossos ossos, em nossa carne, em nossa conduta, em nosso exemplo, e apenas o amor de Deus possa sustentar a nossa fé e a nossa missão. É o meu desejo, a minha oração. Amém. Santo Deus, fortaleça a nossa fé com as orientações da Tua Palavra e, acima de tudo, com os 3 batismos revelados na Tua Santa Palavra. Que até mesmo nos dias do profeta Jeremias, isso já era consciência daqueles dias. Senhor Deus, conduza-nos nas trilhas do viver cristão. Fortaleça-nos para que possamos ser considerados vitoriosos e possamos, de fato, por Cristo Jesus, vencer todas as nossas batalhas e guerras que enfrentamos neste mundo. E que cada lar representado nesta oração seja contado entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.